Fala pessoal, bora lá. Professor Hinaldo aqui, tudo certo com vocês? Bora começar para mais uma aula. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre critérios de divisibilidade. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente ali você está no sexto ano, em algumas escolas até no quinto ano, mas agora é comum esse conteúdo aparecer no sexto ano. Então, bora lá. A aula ela vai acabar sendo dividida em duas partes. A primeira parte que a gente vai estudar vão ser realmente os critérios de divisibilidade. A segunda parte vai ser o algoritmo de Euclides, aquela partezinha lá voltada para múltiplos e divisores, MMC, MDC e números primos. Até mesmo a fatoração, né? Isso, então, a nossa primeira parte ela vai ser somente focada em critérios de divisibilidade. Então, bora começar isso daqui. Olhe só o que acaba acontecendo aqui nessa primeira parte. Como eu tinha dito, a gente vai começar estudando critérios de divisibilidade. Então, os critérios de divisibilidade, eles têm uma ordenzinha para aparecerem no livro de vocês, porque normalmente você vê em ordem mesmo, por 2, por 3, por 4, por 5, 6. O 7, talvez vocês já tenham se questionado por que não tá. E a gente vai ver na segunda aula dentro de exercícios. Agora por 8, por 9, por 10. Alguns livros até estendem ali 10, 100 mil. E é o que a gente vai deixar por aqui. Então bora lá. Eu separei essa aula colocando os primeiros e mais importantes divisores ali. Que a gente vai iniciar pelo 2, 3 e 5. Ali também, aqui também você vai ver nessa primeira parte por 10, 100 mil. Mas as avaliações, os exercícios costumam cobrar muito os critérios do 2, 3 e 5. E ele já tem que estar na cabeça desde o ano passado, se você viu no quinto ano, viu? Então, bora lá. O primeiro vai ser o critério de divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por 2? Meu amigo, esse daqui é um dos mais simples, porque o critério de divisibilidade por 2 é quando o número for par. Então, simplesmente quando tu pegar um número ali que ele for par, lembrando, os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse carinha ele vai ser divisível por 2. Professor, quais números aí pode dar como exemplo? Bora começar do básico. O número 20, 304, 1282. Qualquer número que terminar com algum desses daqui, 0, 2, 4, 6 ou 8, esse cara vai ser divisível por 2. Já bota na cabeça, porque a gente acaba usando muito a divisão por 2 ali, tanto na parte da fatoração de números primos por números primos, que a gente vai ver na segunda aula, e quando a gente começa a estudar fração, principalmente ali na parte de simplificação de frações. Então, o critério de divisibilidade por 2 ele é muito importante aqui nesse comecinho. Ok? Então, o do 2 é tranquilo, não tem muita aperreio aqui não. Bora para o próximo. A divisibilidade por 3 aí é uma que eu gosto bastante e costuma cair bastante em avaliação. O critério de divisibilidade por 3 é simplesmente o seguinte, ó, quando a soma dos seus algarismos é múltipla ou é divisível. Eu vou até deixar aqui, é divisível por 3. Como assim, professor? Bora lá. Eu deixei aqui como exemplo o número 27. Olha só, lembrando que está aqui algarismo, viu? Não confundam algarismo com número inteiro. Aqui a gente tem um algarismo. Algarismos são os números separados. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles são os nossos algarismos. Então, olha só. Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Eu costumo dizer o seguinte: quando é que o número vai ser divisível por 3? Quando ele está na tabuada do 3, meu amigo. Então, bota a tabuada do 3 aí na cabeça, porque ela vai ser bem útil aqui. Por exemplo, o número 27. O número 27 é composto pelo algarismo 2 e pelo algarismo 7. Então, 2 mais 7 dá quanto? 9. 9 aqui. 9 está na tabuada do 3? Tá, meu amigo. 3 vezes 3, 9. Então, esse carinha aqui, ele é divisível por 3. Olha o exemplo 2 aqui que eu acabei deixando.
728. Bora dar uma analisada. O número 728, ele é composto pelos algarismos 2, 7, 2 e 8. Isso daqui vai dar 17. Tu pode pensar assim, rapaz, o 17 tá na tabuada do 3. Bora lá. Eu sei que 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 6 é 18. Então, o 17 não tá aqui, não. O 17 não tá na tabuada do 3. Esse cara, ó, simplesmente não é divisível por 3. Professor, tem certeza? Faz o teste aí, meu amigo. Faça o teste aí. Pegue na calculadora, pegue na mão e divida 728 por 3. Ele vai ter resto, pessoal. Não vai dar um número inteiro isso daqui. Tudo bem? Olha o próximo que vai aparecer aqui. A gente vai acabar chegando no critério de divisibilidade do 5. O critério de divisibilidade do 5 é interessante, porque também ele está ali incluso nos dos mais tranquilos, nos dos mais usados dentro de exercícios e provas. Então, olha só, quando é que um número vai ser divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou quando ele termina em 5. O número terminou em 0 ou 5, esse cara é divisível por 5. Então, por exemplo, 105, 50, 1705. 105 de novo, professor. Exclui isso daqui. Ele é divisível, viu? Mas eu repetir. Bora lá. 45. Qualquer número que termine em 0 ou 5, esse cara vai ser divisível por 5. Presta atenção, eu acabei separando esses daqui porque eles são os primeiros números primos. A gente vai ver na próxima aula, mas você já viu também. Não é novidade o que é um número primo para você, não. Então, olha só. O próximo aqui, eu coloquei do 10, 100 mil. Saiba que o raciocínio ele se estende para o 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, e por aí vai, meu amigo. Olha só. Quando é que um número é divisível por 10, por 100 ou por 1000? Provavelmente teu livro só foca no 10, mas saiba que o resto é verdadeiro. Quando é que um número termina? Quando é que um número é divisível por 10? Simplesmente, meu amigo, quando esse cara termina em 0. Se esse carinha terminou em 0, ele vai ser divisível por 10. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou pegar o 50. 50 termina em 0, é divisível por 10. 100 termina em 0, é divisível por 10. O número maior, 570, termina em 10, é divisível por 100. Por 10, né? É divisível por... Termina em 0, é divisível por 10. Então, olha só o que se passa aqui, ó. Bora lá. Quando é que um número é divisível por 100? Fácil. Quando ele termina em 00. Por exemplo, 200. 200 termina em 00. É divisível por 100? Sim. Então, qualquer número que termine em 00, esse cara é divisível por 100. Por 1000, professor? Oxe, já sei. Se por 10 tem que terminar em 0, por 100 tem que terminar em 00, por 1000 tem que terminar em 000. E é isso mesmo. Esse cara é divisível por 1000 quando ele termina em 000. Por exemplo, 10.000. 10.000 termina em 000. É divisível por 1000? Sim. Presta atenção porque a gente não precisa ficar focado ali. É só divisível. Será que o 10.000 é só divisível por 1000? Não. O 10.000 é divisível por 10, é divisível por 100. Se a gente quiser brincar aqui com os outros que a gente já viu, você vai notar que o 10.000 é divisível por 5, porque termina em 0. O 10.000 é divisível por 2, porque termina em 0 e 0 é par. Então, os critérios de divisibilidade, eles vão ajudar bastante a gente olhar para o número e dizer, rapaz, eu vou dividir esse cara aqui por quanto? Tudo bem. Então, os exercícios de verdade, os exercícios um pouco mais aprofundados, a gente vai ver na aula 2, viu, pessoal? Então, bora lá. Esses daqui acabam sendo os mais usados. Sendo bem sincero para vocês,
esses carinhas, o 2, 3, 5, 10, eles acabam sendo os mais utilizados. Mas, professor, no meu livro está dizendo lá também o do 4, o do 6, o do 8, o do 9. E a gente vai ver agora. Bora, próxima parte, ela vai estar por aqui, ó. Então, olha só. Quando o número vai ser divisível por 4? Quando termina em 0, 0, ou se os seus últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então, por exemplo, bora trazer isso para cá. Por exemplo, professor, se termina em 0, 0, quer dizer que o 100 ele é divisível por 4? Sim, termina em 0, 0, esse carinha ele vai ser divisível por 4. Mas bora tentar ver aqui um número um pouquinho mais diferente, Eu vou botar o número 1044. Professor, não tem como eu dizer isso aqui não. 1044 é divisível por 4? Eu já sei que ela é divisível por 2, porque o senhor acabou dizendo lá em cima que se o número for par, ele é divisível por 2, mas por 4, bora lá. Como é que a gente vai analisar? Olha o que fala o critério. Quando seus últimos dois algarismos formarem um número que é divisível por 4. Você vai pensar assim, o 44 é divisível por 4? Sim, 44 é divisível por 4, que vai ser 11, né? No caso aqui, vai ser 11. Então, ó, esse carinha é divisível por 4. Basta pensar, rapaz, esse número termina em 00, divisível por 4. Os dois últimos algarismos, eles formam um número que é divisível por 4? É divisível por 4. Então, se sim, é divisível por 4. Tomem cuidado com uma coisa. Os alunos acabam confundindo bastante aqui, ó, porque lá do 3, ele fala que a soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível ou múltiplo de 3, né? Aqui, ó, é formarem um número que é divisível por 4. Eu estou pegando o 44 e não o 4 mais 4. Mas, professor, se eu pegasse o 4 mais 4, ia dar 8. Isso é uma coincidência, pessoal. Isso seria uma coincidência aqui pra gente. Então, bora lá. Passando o critério de divisibilidade do 4, bora chegar para o de divisibilidade do 6. O critério de divisibilidade do 6 é interessante, porque quando é que um número vai ser divisível por 6? Simplesmente quando ele é divisível por 2 e por 3. Deixa eu botar aqui, ó. Quando ele é divisível por 2 e por 3. Então, se tu notou que o número é divisível por 2, quando é que o número é divisível por 2 mesmo? Quando ele é par. E por 3, quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos acaba dando o número divisível por 3. Então, bora lá. Bora pegar aqui alguns exemplos. Eu vou puxar o exemplo do número... Deixa eu ver. O número 36, por exemplo. 36. Vou pegar o número baixo primeiro. 36 é divisível por 2? Notei que é. Termina em 6. Então, esse cara é par. Ele vai ser divisível por 2. Beleza. E agora, como é que eu vou saber que é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos der um número que é divisível por 3. O 9 é divisível por 3? Sim, sim. O 9 está lá na tabuada do 3, né? Que é o 3 vezes 3. 9. Então, esse cara aqui, ó, ele é divisível por 6. A lógica da questão é simplesmente essa. Então, olha só. Bora puxar aqui. Agora que eu notei uma coisa, né? Bora saindo. Por um simples motivo, ó. Aqui, deixa eu sair da frente do critério do 9. Puxar para cá. Olha só. Saindo do critério do 6, bora chegar aqui no critério do 8. Quando é que um número vai ser divisível por 8, professor? Eu digo para vocês que o critério de divisibilidade do 8, ele não é nem tanto usado, viu? A gente usa pouco em questões. Pode aparecer, obviamente, algumas questões que se utilizem dele, mas ele é pouco usado. Bora lá.
Qual o critério de divisibilidade do 8? Se um número termina em 000 ou se os três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Vou dar um exemplo a vocês. Ó. Olha só, eu não preciso falar de um número que termina em 0000, né? Porque eu vou dar um exemplo do 1000. É um número que termina em 000. Então ele vai ser divisível por 8. O outro, bora pegar um exemplo mais interessante aqui. Eu vou pegar o exemplo 20.064, para ser mais direto aqui. O número 20.064, se tu notar, o que vai acontecer? Os últimos, lembrando que os últimos três algarismos formarem e não a soma deles ser divisível por 3, viu? Então, os últimos algarismos, os três últimos é 064. Você vai pensar, 064 é a mesma coisa que 64. 64 é divisível por 8? Sim, né, meu amigo? É divisível por 8. Então, ó, se o 64 é divisível por 8, quer dizer que o número 2064 também vai ser divisível por 8. Tudo bem? Então, ó, vá relembrando passo a passo e lembrando, normalmente o número ele não vai ser só divisível por um carinha não, viu? A gente viu alguns exemplos aqui que eles são divisíveis por vários outros. Então, bora chegar aqui no último. O critério de divisibilidade do 9. Se tu sabe o do 8, tu vai lembrar o do 9. Porque quando é que um número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos é divisível ou for divisível por 9. Professor, pelo amor de Deus, aí eu não entendi não. Bora pegar aqui um exemplo. Vou pegar o número 333 não. Eu vou deixar aqui, ó. Pegar um mais simples. 333, pode ser. Lá vem. 333, olha o que vai acontecer com ele. Se tu pegar o número 333, tu vai notar que a soma dos algarismos, agora sim, viu? É a soma. Isso aqui vai dar 9. Aí eu não preciso nem dizer, né, amigo? O 9 é divisível por 9? Claro. Então, se a soma dos algarismos for divisível por 9, esse cara vai ser divisível por 9. Então, o 333 vai ser um exemplo de número divisível por 9. E a lógica do conteúdo vai ser essa. Deixa eu voltar para o meu cantinho aqui. A lógica do conteúdo simplesmente vai ser essa. Professor, mas isso aqui vai ser útil onde? Espere um pouquinho mais para frente, porque você vai ter que fatorar por números primos. Você vai chegar ali em frações e vai ter que simplificar frações. Entender os critérios de divisibilidade, ele vai acabar sendo fundamental para você deixar o conteúdo um pouco mais fluido. Então, nossa primeira aula, ela vai acabar se encerrando por aqui. Lembrando que na próxima aula, vamos tratar sobre divisão euclidiana, múltiplos divisores, números primos, fatoração, MMC e MDC. Vai ser uma aula um pouco maior, um pouco mais densa, mas o conteúdo também ele acaba sendo tranquilo. Para essa primeira, dê o máximo de atenção a tentar entender como funciona ali os critérios de divisibilidade. Então, encerramos por aqui e até a próxima aula, pessoal.